boa noite, boa noite. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Dia de Prática Previdenciária, né? Um trabalho que eu resolvi começar a fazer porque os alunos pediram, alguns colegas também pedem, né? Então a gente tenta nas terças-feiras falar um pouquinho da prática previdenciária e trazer algumas decisões. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal não vai conectando, né? O vídeo vai ficar salvo, o vídeo vai lá para o canal do YouTube, né? E o tema de hoje é um tema um pouco controverso, né? Um tema que causa bastante interesse, porque é uma questão controvertida, né? A questão da pensão por morte, a questão de reconhecimento de união estável, né? Valeu aí, né? A gurizada entrando, o Renan, o querido Pita Luga, né? O Pita é um que eu tenho que fazer uma live com ele, falar sobre direito e literatura, filosofia, né? Mas o tema de hoje, então, ele vai trazer uma inquietação, né? Porque nós estamos na iminência de uma reforma previdenciária, nós já tivemos uma mini reforma previdenciária, então durante o dia eu postei em alguns grupos dos quais eu faço parte, né? E surgiram algumas provocações e nós vamos falar sobre elas, tá? A decisão que nós vamos trabalhar hoje, ela é recente, né? Ela é de setembro de 2019, ela é lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Aqui que engloba Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ela vai dizer o seguinte: para fins de reconhecimento de união estável, né? Para pensão por morte, basta tão somente prova testemunhal, e aí já gera um rebuliço, né? Nós vamos falar com mais calma depois sobre isso, né? Mas a jurisprudência em tese vai falar sobre isso. O reconhecimento da união estável para fins de concessão de pensão por morte, ele a prova testemunhal é suficiente para esse tipo de prova, né? A instrução probatória pode ser exclusivamente testemunhal. E além disso, ele vai trazer uma outra questão, né, dizendo a respeito da coabitação, que a coabitação ela não é requisito essencial. Né, para o pessoal que está aí da faculdade, que não chegou lá no dia de família, né, ou que nunca ouviu falar no termo coabitação. O que é coabitação? A coabitação é dividir o mesmo teto, né? Então o X começa a se relacionar com o Y, né? Começam a ter o intuito de constituir família e, via de regra, vão morar debaixo do mesmo teto. Mas a gente vai ver que não é necessário, né, para fins de concessão da pensão por morte. Aqui também é importante a gente falar, né? Semana passada ou retrasada, quando a gente trabalhou com mandado de segurança, eu falei para vocês, né, pessoal, a gente tem que ter a mente aberta, e a gente precisa mente aberta no sentido de eu tenho que conhecer as outras áreas minimamente, né? Vejam vocês que o direito previdenciário é uma disciplina que vai se relacionar com outras disciplinas, né? A gente já viu na aula do mandado de segurança. Então, o direito previdenciário se relaciona com o direito administrativo, né? O direito previdenciário vai se relacionar lá com o direito criminal, né? Quando a gente pode falar na apropriação indébita previdenciária, né? Quando tu tens um empregado, tu retens o pagamento dele, a contribuição previdenciária, e tu não repassa para o fisco, tu está cometendo um crime, né? E tu pode ser sancionado por isso. Então vejam lá, hoje nós vamos falar no direito de família, então é importantíssimo que vocês estejam atualizados, né? E que vocês permaneçam estudando, porque isso aí vai ser fundamental, né, na decisão no caso concreto. A gente vê muito isso na prática, né? E aí as pessoas vêm, e eu já falei sobre isso com vocês, eu sou muito arredio, né? Eu sou muito contrário à ideia da banca de petições, né? Respeito quem faça, né? Mas para mim eu acredito que não serve, né? Paga X reais e ganhe 1 milhão de petições. Tu vai ter petição de tudo? Não, né?
Não é legal isso, né? Via de regra não, né? O advogado passou por no mínimo 5 anos nas cadeiras, nos bancos da faculdade, aprendendo direito, para depois você comprar modelo de petição, né? Ou, ô professor, o senhor não tem um. Esse dia surgiu lá, veio os comentários, né? Ô professor, o senhor não me consegue um modelo de petição, né? Olha, te dou fundamento, agora a petição tu constrói, né? Aproveitando o ensejo, né? Na quinta-feira nós vamos ter a nossa segunda live com convidado. E como na primeira live a gente prestigiou o pessoal que gosta do concurso público, nessa live da próxima quinta-feira nós vamos prestigiar quem gosta da advocacia. Né? Seja tu estudante ou seja tu que já está advogando, mas às vezes precisa de um incentivo ou de um exemplo, de um case de sucesso. Né? Então eu vou trazer um convidado e aí eu vou estar disponibilizando, vou estar divulgando amanhã, né, quem vai ser o nosso convidado. O nosso convidado, ele respira advocacia. Né? É um cara que desde a época da faculdade, olha, eu quero ser advogado por isso, por aquilo. Né? Então nós vamos trazer um advogado para falar sobre a advocacia. Né? E por isso que a gente vai colocar como tema da nossa live de quinta-feira, a advocacia me escolheu ou eu escolhi a advocacia? Né? Porque aí e vejam, né, que esse tema é importante, porque eu acabei de falar para vocês, as petições são mal fundamentadas, né? Às vezes tu pega uma pessoa que é frustrada, a pessoa vai advogar porque o que sobrou para ela, e a advocacia não pode ser isso. Né? Quem é apaixonado, né? Eu me arrepio falando isso, porque eu também, quem me conhece ou meus alunos sabem, eu nunca quis fazer concurso público, meu negócio é advocacia. Né? E advocacia artesanal, né? Vejo que cada caso vai ter uma particularidade, não tem como fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? Mas eu estagio num escritório que faz defesa de banco, e aí é Ctrl+C, Ctrl+V. Aí é uma outra realidade, e aí você vê que a qualidade da petição diminui. Agora tu, enquanto advogado, não tenho tantos processos, tu tem plenas condições de fazer uma advocacia artesanal, fazer um trabalho minucioso, né? Agora está na moda a nomenclatura bespoke, né? Eu quero uma advocacia bespoke, personalizada para o meu caso concreto, né? Então veja que um caso como esse aparece no teu escritório. Se tu vai num modelinho de petição, eu já digo para vocês, vão tomar na cabeça, com perdão da expressão, né? Mas vocês muito dificilmente vão conseguir a concessão da pensão por morte para uma pessoa que vai estar pedindo para vocês. Bueno, vamos lá, já entrou mais gente aí. Vamos entrar lá na discussão em tese, ou na discussão em si, né? Eu vou pedir licença para vocês, eu fiz algumas anotações aqui, né? Porque é muito número de processo, é muita informação, então quando eu estiver baixando a cabeça é porque eu estou olhando o número de processo para passar para vocês, porque também me pediram, professor, o senhor falou de uma jurisprudência, o senhor tem como citar o número da jurisprudência? Às vezes eu quero usar uma petição, eu quero usar um trabalho da faculdade, então eu vou tentar passar o número da petição para vocês, né, o número dos processos. E se tu não puder anotar agora, essa live vai ficar salva por mais um dia e depois ela vai lá pro YouTube e tu pode ver ela com tranquilidade. E aí vocês têm o registro dos números dos processos, certo? Então nós vamos debater a jurisprudência lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decorrente do processo 5026-02207 2018 404 9999. O que diz em síntese essa decisão? Ela diz que o reconhecimento da união estável para fins de concessão da pensão por morte, ela pode ser admitida exclusivamente por prova testemunhal, e essa foi a chamada que eu fiz, né, e que está lá no meu feed, né? Então vejam, posso reconhecer a união estável por prova exclusivamente testemunhal? Segundo a jurisprudência, sim. Cuidado, e aí veja o vídeo até o final, porque eu vou abrir um parênteses, porque recentemente nós tivemos a mini reforma previdenciária e lá teve uma alteração. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho de teoria do direito, para vocês verem como que na prática a gente tem que aplicar teoria, tem que saber teoria para quê? Para te poder fazer uma boa defesa do teu cliente ou até mesmo te poder fazer uma boa fundamentação lá no teu trabalho acadêmico, tá? Então, primeiro, eu posso reconhecer a união estável por prova exclusivamente testemunhal. E segundo, a coabitação ela não é requisito essencial para a prova da reconhecimento da união estável. Vamos lá então. Onde é que teve origem isso? Né? Então o desembargador João Batista Pinto da Silveira, ele para trazer a decisão, para fazer a fundamentação da decisão dele, ele começou tratando da questão da
Desculpa, gurizada. A questão do reconhecimento da união estável por prova exclusivamente testemunhal. Vamos lá, qual é a origem disso? A origem disso, gurizada, é uma ação rescisória número 3905 de Pernambuco que foi julgada em 2013 no Superior Tribunal de Justiça. Então, para ti que está anotando aí os números da jurisprudência, anota. Ação rescisória 3905 de Pernambuco, lá no site do STJ tu consegue fazer essa pesquisa. Qual é que era a origem desse processo? Era uma ação rescisória onde a viúva questionava a concessão da pensão por morte da concubina. Então o falecido tinha a esposa e tinha uma amante, uma outra mulher, né? E com essa outra mulher ele teve um filho. Embora o filho não tenha, o filho faleceu quando no parto ali, mas eles tiveram um filho em comum e ela tinha um mínimo de documentação com relação a isso. E aí, nesse caso, a ação rescisória, a viúva pretendia rescindir a decisão que concedia o benefício da pensão por morte para a concubina, para a amante, como vocês quiserem chamar, para a outra, para a terceira, para a segunda, né? Mas a viúva queria rescindir a decisão que tinha concedido a pensão por morte. E aí, lá no Superior Tribunal de Justiça, o que os ministros do STJ falaram? Olha só, exige prova documental nos termos da Lei 8.213, para ti que não tem muita vivência com o direito previdenciário. A Lei 8.213 é a lei dos benefícios, né? Todos os benefícios da Previdência Social eles estão elencados ali na Lei 8.213, e o ministro falou o seguinte, olha só, somente se exige prova documental quando se tratar de comprovação de tempo de serviço, né? Então, por esta razão, eu aceito prova testemunhal para fins de reconhecimento de união estável, né? Vejam lá que na união estável não há casamento, né? Embora a Constituição vá falar que tem que se facilitar a conversão da união estável em casamento, não é casamento, são coisas distintas, senão seria casamento, né? Senão não teria por que criar o nome de união estável, seria um casamento diferente. Não, o casamento é uma coisa, a união estável é outra, né? Então vejam que os ministros do Superior Tribunal de Justiça falaram, olha, isso aqui é importante, foi julgado em sede de julgamento recurso repetitivo, né? Então isso tem efeito vinculante, tá? Voltando lá então, os ministros falaram, olha, a legislação previdenciária diz que só exige prova documental para provar tempo de serviço, para provar união estável ela não exige, tá? Isso lá em 2013 quando foi julgado, certo? Então, olha, eu posso reconhecer a união estável por prova exclusivamente testemunhal? Posso, né? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar esse caso, né? O falecido, né, tinha esposa, tinha uma família, mas tinha uma outra família por fora, né? E não tinha contrato, não se sabe, e aí o processo não dá essa informação, mas se tinham conta bancária conjunta, se havia conta de luz ou de nome, ou se havia foto, provavelmente não havia, né? Então veja que por essa razão o Superior Tribunal de Justiça entendeu, olha, eu posso reconhecer a união estável por fins exclusivamente testemunhais. Óbvio que, né, gurizada, sempre vai ter um início de prova material, né? Vai ter uma cartinha, vai ter uma foto, né? Vai ter um documento, ou, olha, o fulano depositava na minha conta, né? Algum meio de prova geralmente você tem, né? Ou tem mensagem no telefone, hoje em dia vejam, né, com o WhatsApp, o WhatsApp vira uma arma para quem está fazendo coisa errada, né? Mas eu não posso fazer prova contra si mesmo. De repente, quando tu está usando lá o teu WhatsApp, o teu Facebook, a tua rede social, tu está fazendo prova contra ti mesmo, né? E aí pode ser que a tua esposa não saiba, mas depois alguém vai poder vir alegar. Então vejam, né? E aí e aqui é interessante falar para vocês, né? As conversas do WhatsApp, conversa em rede social, pode ser tudo objeto de ata notarial, né? Então, para o pessoal que está na faculdade e para o pessoal também que já está na advocacia e que está assistindo essa live ao vivo ou que vai assistir depois, é importante saber que existe, né, um instrumento da ata notarial. Tu vai no cartório, o tabelião vai fazer uma ata notarial dizendo, olha, o fulano veio aqui com o celular, eu vi isso e aquilo, né? E aí tu pode usar como um meio de prova no processo judicial, certo? Então, por esta razão, né, e vejam, né, outra coisa importante, né? Eu estava conversando agora com a Monique sobre isso. A importância de
sair do conhecimento raso, né? Pega essa postagem que o professor fez, vai lá e sai compartilhando. E não sabe o porquê da coisa, né? É importante que vocês, estudantes de direito, e vocês, advogados, saibam o que vocês estão falando, né? Então, por que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão, no ano de 2013, entendeu que eu posso provar união estável com prova exclusivamente testemunhal? Porque a legislação, a Lei 8.213, diz que exige documento tão somente para provar tempo de serviço. Sim, então por essa razão, né, a legislação não fala em prova documental para provar a união estável, reconhece-se ou admite-se a possibilidade de reconhecer a união estável por prova exclusivamente testemunhal, certo? De novo, né, gurizada, fundamentem as coisas de vocês, né? Seja na faculdade ou seja na advocacia, né? Eu vi uma ementa, ou pro pessoal que está advogando, então, né? Pega essa ementa que eu disponibilizei para vocês, que eu compartilhei com vocês, na verdade, né? E sai jogando as petições sem explicar o porquê das coisas, né? Os juízes, né, o jurisprudência, eles sabem pesquisar, né? Então, por que eu estou juntando isso no meu processo? Eu estou juntando isso no meu processo porque no meu caso é um caso semelhante por isso, por aquilo, né? A gente sempre fala para os alunos lá no núcleo de prática jurídica, quer colocar jurisprudência? Coloca, né? Mas explica o porquê tu tá colocando ali. Tô jogando para bonito. Não, jogar para bonito não vai resolver, né? Pro desembargador saber. Não, ele sabe, ele conhece o entendimento jurisprudencial. Então, por que eu tô jogando aquela jurisprudência? Ou por que eu tô colocando aquela jurisprudência no meu trabalho? Tô fazendo minha monografia, meu trabalho final de graduação. Tô colocando uma jurisprudência aqui porque no meu caso é importante por aquela razão. Fundamento que tu tá fazendo, né? Isso aí dá credibilidade pro teu argumento, certo? Superada a questão do reconhecimento da união estável por fins exclusivamente testemunhais, vamos lá para a coabitação, né? Por quê? Vejam vocês que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, né, vai dizer o seguinte, né, é reconhecida, para a proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, não vou entrar no mérito dos casais homoafetivos, mas a Constituição vai falar entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo-se facilitar a sua conversão em casamento, sim? A Constituição, e a gente fala sobre isso lá na faculdade, ela traz normas gerais e abstratas, sim? Ela vai dizer, eu vou proteger a união estável, mas eu vou precisar de uma lei complementar, vou precisar de uma norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora foi feita lá no ano de 1996, para ti que está anotando aí, a Lei 9.279 de 96. Ela veio regulamentar o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, certo? Anota aí o seguinte, o artigo 1º dessa legislação, dessa lei complementar, vai dizer o seguinte, é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida como objetivo de constituição de família. De novo, eu peço licença para vocês, né? Eu tô transcrevendo a literalidade da lei. A legislação brasileira ela ainda é conservadora. Ela vai falar união estável é homem e mulher, né? Embora a justiça venha reconhecer os casais homoafetivos, a legislação ainda não faz isso, certo? Então, estou exclusivamente lendo, transcrevendo o que está na letra fria da lei, certo? Então vejam que a união estável, né, ela tem o intuito de constituir família. Agora, vejam só, ele vai seguir lá, né? Olha, o que é coabitação, né? Quem quer constituir família mora debaixo do mesmo teto? Depende. E quem mora debaixo do mesmo teto quer constituir família? Depende, né? Vejamos aqui, eu vou dar o exemplo do pessoal lá da faculdade Antônio Meneghetti, né? Muitos dos estudantes da faculdade Antônio Meneghetti moram na casa estudante ou moram no condomínio da Fundação Antônio Meneghetti, sim? E para dividir custos, dividem apartamento. Agora, um menino e uma menina resolvem dividir apartamento. Eles estão tentando formar uma família? Não, não necessariamente. Pode até ser que seja, mas pode ser que não seja. Sim, o menino e a menina se conheceram, né, não tem nenhuma relação afetiva, né, mas dividem um apartamento por fins de redução de custos. Isso não é coabitação? É coabitação.
Então, de novo, né? Cuidado com os generalismos. Nem todo mundo que mora debaixo do mesmo teto que constitui uma família. Sim? Assim como tem pessoas que não são casadas e que resolvem morar debaixo do mesmo teto com o intuito de constituir família. E aí, de novo, olha só, importante no direito, né? E aí a gente fala sobre isso nas aulas com relação ao positivismo, né? Lá na Revolução Francesa, ou quando começou o positivismo, a classe burguesa apostou no legislador para falar o seguinte: olha, o legislador vai conseguir prever todas as situações da vida. E isso em pouco tempo se mostrou que não é possível, né? Vejam vocês, o direito está sempre correndo atrás do fato social. Né? Não tem como o direito antever as situações que vão acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Sim? Vou dar o exemplo que eu costumo dar. Há 50 anos atrás falasse: olha, vamos criminalizar a conduta de compartilhar um vídeo íntimo sem o consentimento da pessoa. Iam falar que é loucura. 50 anos atrás não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha câmera, não tinha WhatsApp, não tinha, enfim. Então vejam, a vida é dinâmica. A lógica da vida não é a lógica do papel. O papel pode tentar antever, mas não consegue, né? Então vejam lá, por que a coabitação não é elemento fundamental? Porque a própria legislação que regula a união estável vai dizer que não exige coabitação. Eu vou ler de novo para vocês, olha lá, o artigo 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida como objetivo de constituição de família. Vamos lá, tem um casal que um mora em Porto Alegre e o outro mora em Curitiba. Eles têm o objetivo de constituir família, eles se sentem uma família, mas moram longe por uma questão profissional. E aí, não é união estável porque não coabitam na mesma residência ou no mesmo imóvel? Então vejam, por isso que a coabitação não é elemento fundamental. E aí eu vou trazer para vocês um entendimento jurisprudencial que falou o seguinte: a coabitação ela não é requisito essencial, mas ela pode ser um dos fundamentos a demonstrar a relação comum. Entretanto, a ausência da coabitação não afasta de imediato a existência da união estável. Vejam vocês, nós estamos falando de prática previdenciária. Hoje é o dia da prática previdenciária. Mas, para ti poder atender bem o teu cliente ou para ti poder fazer bem o teu trabalho, tem que conhecer direito de família. É imprescindível que tu conheças direito de família. Vai trabalhar com pensão por morte, conhecer direito de família é fundamental. É fundamental. E aí vejam o seguinte, já estamos indo para o terço final, né, da nossa live de hoje. Nós tivemos, e eu antecipei isso lá no começo da nossa gravação, eu antecipei para vocês que nós já tivemos, que o Brasil já passou pelo que se chama de mini reforma previdenciária. O que é isso? É a Lei 13.846 de 2019. Ela já alterou a legislação previdenciária e ela vai dizer o seguinte: ela alterou o artigo 16, parágrafo 5º. Ela vai dizer, lá no artigo 16, parágrafo 5º da Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 13.846 de 2019, vai dizer o seguinte: olha, para reconhecer a união estável ou a dependência econômica é necessário um início de prova material. Sim? Um início de prova material em período não superior a 24 meses, não admitindo prova exclusivamente testemunhal. Mas para aí, Guilherme, tu acabou de dizer que admite prova exclusivamente testemunhal e aí no final tu vem dizer que a legislação vai dizer que a legislação diz que não se aceita prova exclusivamente testemunhal, né? E aqui a importância de tu conhecer o direito a fundo, né? O pessoal que está nos assistindo aí, que está lá no 3º, 4º semestre, a aplicação da lei no tempo e no espaço é importantíssimo. No direito previdenciário, a aplicação da lei no tempo se dá pelo tempus regim actum. O que é isso? Para quem não lembra, eu utilizo a legislação do tempo em que foi implementado os requisitos para a concessão do benefício. Ou seja, se a união estável que tu está discutindo, ela
se ela preencheu os requisitos, ou houve o óbito e o preenchimento dos requisitos da união estável ocorreu antes da Lei 13.846, tu vai te valer dessa jurisprudência daqui. Agora não, a pessoa morreu depois, mas tu consegue provar a união estável de antes. Antes da alteração legislativa ou antes do requerimento já estavam provados já estavam preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Então cuida, né? Tempus regem actum. Às vezes, e não é raro também de acontecer, apareceu o cliente no escritório, tu vai olhar a legislação e não vai ver como ela era antes, né? E aí, de novo, tempus regem actum. Tu precisa saber, olha lá, prática previdenciária. Nós pouco falamos sobre o direito de família, né? Nós pouco falamos sobre o direito previdenciário. Nós falamos sobre o direito de família para fins de reconhecimento da união estável, sobre o reconhecimento da união estável, onde é que ele está legislado, e sobre a aplicação da lei no tempo e no espaço. Certo, gurizada? Por hoje era isso que eu tinha para ver com vocês. Eu achei essa decisão bastante interessante. Tem muitos casos em andamento, né? Nos grupos lá onde a gente compartilhou, eu tenho um caso que está em andamento, que legal essa decisão, né? E aí eu reitero para vocês que a intenção com essas lives ou com essa prática ou com essa metodologia aí de fazer a live é para que vejam. O meu feed de notícias eu tenho uma chamada, mas é importante que tu veja a nossa live para quê? Aqui a gente problematizou, aqui a gente fundamentou o que está posto lá, né? Então vejam, eu recebi uma mensagem dizendo: professor, essa jurisprudência que o senhor está colocando aí, ela está desatualizada, ela está inválida. Não, né? Porque tempus regem actum. Né? Veja, a decisão é de setembro de 2019, a alteração ela é posterior, né, à mini reforma previdenciária, e nem por isso ela deixa de ser inválida. E a importância de que tu olhe o caso concreto, né? Isso é fundamental, né? Tu tem que olhar o teu caso, cada processo é um processo, né? A gente vai falar mais sobre isso na quinta-feira, né? Sobre a importância do cuidado, do zelo, do afinco com o processo, né? Tem que fazer como se fosse para o teu pai, para tua mãe, fazer como se fosse para ti um processo, né? Mas sobre isso a gente vai conversar mais na quinta-feira. Eu agradeço a todos que participaram, a todos que assistiram ao vivo, e para ti que não assistiu ao vivo também fica a oportunidade do aprendizado. Muito obrigado a todos e nos encontramos na próxima quinta-feira com a live com o convidado, com a temática de a advocacia me escolheu ou eu escolhi a advocacia. Um abraço a todos, boa noite, tchau, tchau.